2014, um dia eu estava na minha casa tomando banho, minha mãe estava lá, eu chamei minha mãe no banheiro. Minha mãe entrou, eu falei, mãe, a senhora se lembra do Antônio? Minha mãe, claro, o Antônio, quem não Gente lembra? boa. Gente boa. Você lembra E dele? ali eu cheguei e falei para minha mãe, ele fez isso, isso, isso. Aí minha mãe, como? Por que você não me... Aí minha mãe já entra o sentimento de culpa. Por que você não me falou nada? Eu falei, porque ele falava que ia matar a senhora e ia matar os irmãos. E ali aquele processo vem todo um... E aí, depois minha mãe fala para o meu pai fica revoltado, muito chateado. Só que ali já começa um processo que eu falo que de cura, porque eu falei. Então, e detalhe que eu não citei aqui, porque em 2003, quando eu entrei no exército, eu comecei a mexer com armamento. Então, eu só procurava, na época não tinha Facebook, tinha Orkut. Então, eu buscava nas comunidades do Orkut, as comunidades de uma cidade lá na Bahia chamada Itororó, que era a referência que eu tinha para onde o Antônio tinha ido. Porque eu falo para vocês, eu sempre fui uma pessoa que tive um coração bom, mas eu tinha coragem de matar o Antônio. Eu tinha muito ódio dele. Eu tinha coragem de fazer... Eu tinha projetos na minha cabeça de encontrar, eu tinha uma revolta muito grande. Então... Você chegou a pensar nisso? Não, muitas vezes eu tinha projetos. Então, isso ficou na minha cabeça. 2014 eu falo para minha mãe. Aí vem um momento legal, querido. E você que está acompanhando. Porque eu falo que para você viver coisas novas na sua vida, você tem que largar e resolver as suas pendências. Com pendências, você pode até conseguir dar alguns passos, mas você vai voltar para o mesmo lugar. E aí, 2014, eu na igreja multiplicando. E aí, 2015, eu iria iniciar a célula, que seria para plantar a Igreja Batista do Povo em Vila São José. E eu começaria em fevereiro. Quando chegou no mês de janeiro, eu estava na igreja do Grajaú, nós estávamos no propósito de 21 dias de jejum e oração. E naquele processo, só desligou ali, eu não sei se desliga assim mesmo, tá funcionando, né? E aí, nesse processo de 21 dias de jejum e oração, quando chegou no 18º dia, era uma quinta-feira. E naquela quinta-feira, nós estávamos lendo um livro, o Ocimar leu o livro, era um dia de culto, no final me passou o microfone, eu fui e fiz o apelo, pessoas aceitaram a Jesus, 3 pessoas, e eu fiquei super feliz, glória a Deus, aquela festa. Aí terminou o culto, quando terminou, eu estou desligando o microfone, apareceu um homem na minha frente. E esse homem apareceu na minha frente e falou assim, qual que é o nome do seu pai? Eu falei, é Gil. Sua mãe é a Rosa? Eu falei, é. Aí ele, sou eu, o Antônio! Pesado, hein? Eu segurando o microfone, do jeito que eu estava segurando, eu fiquei... E as lágrimas começaram. Eu não consegui conter. As lágrimas começaram. O que veio na mente? Aí que entra a loucura, porque naquele momento, quando eu tava sentindo aquilo, a minha vontade era de falar pra ele que eu perdoava ele por tudo que ele fez comigo. Só que não tive tempo, eu fiquei sem reação. Quando eu olhava pra ele segurando aqui, ele foi e chamou uma mulher. Chamou ela e... É ele, é ele! Eu sei, eu amo seus pais, que alegria, eu tava procurando vocês aqui. Qual a probabilidade disso acontecer, queridos? Isso aconteceu na Bahia, em Vitória da Conquista. Esse homem foi para Itororó, isso em 1992. Esse homem foi para Itororó. Agora nós estamos em 2015. Esse homem me encontrar na igreja de Grajaú, aqui em São Paulo. E ali eu fiquei. Aí, enfim, ele fez uma festa, uma alegria. Isso foi na quinta. Eu saí pensativo. Quem era a mulher que ele chamou? A esposa dele? Era a esposa dele, a mulher que ele vivia aqui em São Paulo. Tá. Aí, Suelma é o nome dela. Ele saiu e eu voltei pra casa pensativo. Meus pais estavam de férias na Bahia. Liguei, falei, minha mãe já ficou preocupada. Mas e você? Como que você está? E compartilhei. E fui pra casa pensativo. Quando chegou no sábado, nós teríamos culto de jovens na igreja. Antes do culto, eu estava lá na secretaria. Do nada, ele entrou. E ele entrou todo feliz. Tudo bem, eu quero o telefone do seu pai, da sua mãe. Aí, no sábado, eu já não consegui conversar com ele, porque eu comecei a sentir o cheiro de quando ele abusava de mim. Eu senti o cheiro. E aquilo me trouxe um desespero, uma aflição. Eu falei, eu tenho reunião, pedi licença e saí. E aí, eu saí da sala, e aí teve o culto. Quando terminou o culto, meu irmão que pregou. Só que o meu irmão, ele é branco, meu irmão tem 1,98 m de altura, magro. Terminou o culto, ele abraçou o meu irmão e ficou pedindo muito perdão pro meu irmão. Perdão. A gente voltou pra casa e a gente começou a conversar, mas... Aí eu falei, mas como eu confundi? Eu sou negro, meu irmão branco. E não batia, não encaixava. Ele fez alguma coisa, meu irmão não. E aí, nesse processo, a gente ficou ali conversando. Quando foi durante a semana, no projeto Alvo Certo, aí nós já estávamos com o projeto acontecendo no espaço da igreja também, do nada aparece o Antônio, com as 2 filhas, para inscrevê-las no projeto.
que eu era o responsável. Coisa, mano. E essa foi a última vez que eu vi. E aí, pra resumir... Como que você entende isso aí, cara? Hoje eu entendo, de verdade, como eu já respondi na pergunta da Rosa, eu entendo que tudo isso aí foi ferramenta. Só que eu tive que lidar com isso. Daqui a pouco eu vou chegar na parte, que só espera um pouquinho. Estou finalizando. Chegou uma quinta-feira... Lembre-se que o tema é resiliência, hein? Exatamente. Chegou em uma quinta-feira, ia começar o culto. E aí, antes de começar o culto, uma mulher chegou antes, ficou lá orando, de joelho, chorando. Na hora que foi começar o culto, a mulher se levanta e vai saindo. Aí eu fui até a porta e falei, por que você está indo embora? Eu tenho que buscar minhas filhas. Eu falei, mas fica no culto, eu percebo que você não está bem. Não tenho. Fica no culto, filha. E eu comecei a insistir, porque eu vi que ela não estava bem. Aí ela simplesmente olhou pra mim e falou, você não está se lembrando de mim? Eu falei, desculpa, não. Ela, sou eu, a mulher do Antônio. Aí eu falei, Aí eu levei ela em um lugar reservado e ela começou a falar, não, porque ele me abandonou, ele voltou para a Bahia e eu não consigo viver sem ele porque ele é um homem da minha vida e como que eu vou viver? Não tem sentido nenhum minha vida. A história foi parar na sua mão, cara. Quando ela começou a falar muito dele nessa perspectiva, aí eu não aguentei, eu desabafei. Eu peguei e falei, você sabe que eu vivi minha vida inteira para encontrá-lo e matá-lo? Aí ela falou, mas por quê? Ele ficou tão feliz. Aí eu peguei e falei, porque quando eu era criança ele fez isso e isso. Falei, desabafei. Quando eu desabafei, ela parou de chorar. E falou assim, minhas filhas. As filhas estavam passando por psicólogas porque existiam indícios de que elas haviam sido abusadas. Resumindo tudo, depois de fato se comprovou, o próprio pai estava abusando das filhas. Essa mulher, depois, as filhas ficaram no projeto Alvo Certo. Eu batizei essa mulher na igreja. Ela ficou com a gente na igreja. Hoje ela não está mais, porque ela voltou a morar na Bahia. Ela foi morar na Bahia, mas participamos de todo esse processo. E como que se concluiu o processo com o Antônio? Um dia, pelo Facebook, até hoje eu tenho essa mensagem. Aí ele me mandou uma mensagem pelo Messenger, escreveu um texto enorme falando que Deus tinha dado a oportunidade para ele se encontrar comigo, para ele pedir perdão, e pediu perdão por mensagem. Eu respondi a mensagem pedindo o telefone, ele me passou, eu liguei para ele lá na Bahia. Aí ele, me perdoa. E aí eu falei para ele assim, eu perdoo você. Agora eu só preciso fazer uma pergunta. Você fez alguma coisa com minha irmã? Minha irmã era bebezinha na época. Ele falou, não. Com meu irmão que tinha falecido, ele falou, não. Com Augusto. Ele falou que com meu irmão Augusto ele tinha feito. Só que meu irmão não se lembrava. Mas aí ele falou, já pedi perdão. Eu só falei pra ele, ó, nunca mais faça isso com mais ninguém, cara. Porque você não tem noção do dano que você causou na minha vida. Siga a sua vida. E eu liberei perdão pra ele. E aqui entra numa questão da resiliência que eu acho que é muito importante. A capacidade que a gente tem da gente liberar perdão. Da gente perdoar. Muitas vezes a gente tem a visão de que, como que você pode perdoar, cara? A pessoa que fez isso com você... Só que quem é beneficiado quando você perdoa não é o outro. Sou eu mesmo. E eu só fui entender isso naquele momento. Quando eu perdoei aquele homem, as coisas começaram a mudar na minha vida. Aquilo ali saiu uma tonelada das minhas costas. E aí eu me lembro que a minha irmã, ela chegou pra mim e falou assim, puxa, nossa, mas não fala essa história pra ninguém não, que você foi abusado. Eu falei, eu vou falar que eu fui abusado? Nunca. Eu vou ficar quieto. Na primeira oportunidade que eu tive, quando eu fui ver de forma muito natural, eu tava falando. Por que eu estava falando de forma natural? E sarou. Aquela cicatriz sarou. Naquele momento, aquilo ali mudou. E aí eu entrei nesse processo de viver minha vida com muita liberdade. Um processo de discipulado, de buscar experiências com Deus, de muita leitura bíblica e de entender a minha identidade em Cristo Jesus. E quanto mais eu buscava em Jesus, mais liberdade eu sentia. Então, hoje é a forma como que eu vivo. Eu vejo que a gente vive um momento que está muito nessa... Vamos impulsionar. Existem várias pessoas que eu admiro, que têm sido usadas para impulsionar outras pessoas. Mas, na minha perspectiva, por exemplo, o Seis Pode, as pessoas que aqui vêm, a gente pode até impulsionar a ter determinado a nossa história. Mas a única pessoa que de fato vai transformar e mudar, para mim, é só um, que é Jesus Cristo. Para mim, independente da religião, independente... Se você professa, tem uma outra religião, para mim, eu super respeito você, mas eu quero só encorajar você a estudar acerca de Jesus. Vai como um estudioso. Olha as atitudes de Jesus, a intencionalidade de Jesus e tente imitar alguns passos dele que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. E aí foi o que começou a acontecer na minha vida. A célula, daqui a pouco a gente inaugura a igreja cresce, eu sou ordenado a pastor.